Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, estamos aqui trazendo muita informação, prestação de serviço e utilidade pública. Você ligado na Rede Alesp e também as notícias do Parlamento Paulista, essa programação especial aí, trazendo as informações da pandemia do coronavírus. Aqui comigo a Melissa Araújo. Vamos lá, Melissa? Vamos lá, Guga. E o Ministério da Saúde quer reduzir parcialmente o isolamento em cidades e estados com metade dos leitos e estrutura da saúde vagos. A medida passaria a valer na segunda-feira, dia 13 de abril. A partir da próxima semana, portanto, cidades com mais de 50% da capacidade de atendimento médico disponível poderiam passar do distanciamento social ampliado para uma transição ao distanciamento social seletivo. O distanciamento social ampliado não tem limitações. Todos os setores da sociedade devem permanecer em isolamento. Já no distanciamento social seletivo, apenas alguns grupos ficam isolados. São eles idosos com menos de 60 anos e pessoas com comorbidade. E, por fim, o bloqueio total, também chamado lockdown, é quando o governo decreta o nível mais alto de segurança, com distanciamento de todos os cidadãos. E também um bloqueio total de todas as entradas do perímetro da cidade, estado, país, por profissionais de segurança. Ninguém tem permissão de entrar ou sair. No pronunciamento de ontem, o Ministério da Saúde não informou a situação de cada região, mas apresentou 5 estados em situação de emergência que a incidência da doença está muito acima da taxa nacional. São eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Distrito Federal. E no Jornal da Rede Alesp de hoje, a gente conversa agora com o prefeito Nayef Neto Haddad, prefeito da cidade de Divinolândia, interior paulista. Ele fala do trabalho que está sendo feito na região para conter a pandemia do coronavírus. Prefeito Nayef, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Prefeito, eu gostaria de saber, quais as medidas que o senhor tem tomado na cidade e também como está essa pandemia na sua região, prefeito. Bom, a nossa cidade de Divinolândia é uma pequena cidade de 1.300 habitantes e ela, por enquanto, nós estamos passando por um momento de tranquilidade. Não temos nenhum caso na cidade, nem suspeito e muito menos, lógico, confirmado. Prefeito, aqui quem fala com o senhor é Melissa, aqui da Rede Alesp. Bom dia para o senhor também. Prefeito, os deputados estão liberando aí algumas emendas que foram destinadas no orçamento do ano passado. Esse dinheiro faz diferença aí para o investimento de vocês na região, principalmente para tratar de casos que possam vir a chegar aí na região? Não há dúvida nenhuma, ainda mais no caso nosso, que é uma cidade pequena, onde praticamente a subsistência financeira da prefeitura se faz através de repasses do Estado e da Federação. As emendas, principalmente no setor de saúde, sempre foram importantíssimas. E agora, na relação ao Covid, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, só tem uma sendo liberada aí, uma de emenda federal, que, se chegar, vai ser muito importante para podermos enfrentar as medidas, bancar as medidas que estamos tendo de imediato. Agora, prefeito, é importante também a gente perguntar, e a região aí está preparada para essa pandemia? A gente não tem, assim, tanta segurança nisso. A nossa grande preocupação são os leitos de UTI. Nós temos reiterado o pedido para ter essa informação com mais precisão, mas ainda não recebemos exatamente para onde vamos encaminhar, se teremos realmente esse respaldo caso haja necessidade dos leitos de UTI. Infelizmente, não recebemos nada em termos de ajuda nos EPIs,
em relação a material de necessidade para o centro de saúde, para o nosso hospital. Estamos aguardando. Sempre há uma promessa de que vamos receber alguma coisa, porque também temos muita dificuldade em comprar. Compramos o que foi possível e agora não se consegue mais comprar. Prefeito, os munícipes estão se mantendo em isolamento social aí na cidade do senhor? Olha, que já foi melhor. Nós temos notado que, infelizmente, há um relaxamento nisso. Temos usado todos os meios, a comunicação via rádio, via internet, carro na rua com alto-falante. Temos pedido à vigilância sanitária que tenha feito algumas interferências nas filas, mas, infelizmente, ainda tem pessoas que promovem uma aglomeração nos bancos, nos supermercados, na lotérica. Então, isso tem tido um pouco de dificuldade. Mas, no restante, a gente nota que a cidade está parada. Saímos, às vezes, para fazer uma vistoria em alguns horários e percebemos que grande parte, a grande maioria, exceto esses locais, o resto está indo muito bem, o isolamento. Prefeito, aqui na capital a gente teve algumas pessoas acabaram se desesperando com essa situação e começaram a estocar comida, gás, várias coisas assim. Como é que aconteceu esse processo aí na cidade do senhor, que é uma cidade menor e que as pessoas, né, mais tranquila, né, não estão acostumadas com essa movimentação, essa loucura toda que a pandemia trouxe na nossa vida, né? A informação que eu tenho é que não houve esse tipo de problema. Pelo menos os supermercados estão totalmente abastecidos, não houve diminuição acentuada de alguns produtos. Eu creio que não tem tido esse tipo de problema aqui, pelo menos que tenha me chegado. Prefeito, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até um próximo contato e boa sorte nessa luta, nessa pandemia. Obrigado, que Deus nos ilumine para tomarmos as melhores decisões. Muito obrigado. Este foi o prefeito de Divinolândia, doutor Naef, que participou aí do Jornal da Rede Alesp de hoje, o Jornal da Rede Alesp, com muita informação. E eu tenho agora na ponta da linha também o contato ao vivo com Edmond Sakai, que é diretor de Relações Institucionais e Marketing e Comunicação da ONG Aldeias Infantis SOS Brasil. Ele vai falar exatamente sobre as ONGs em tempos de coronavírus. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, Edmond. Guga, bom dia. Muito obrigado pela essa oportunidade. Edmond, como as ONGs estão se mantendo durante essa pandemia? Bom, nesse momento, todas as ONGs elas têm que se reinventar. Ou seja, elas têm que acessar novas formas de captar doadores para poder manter os seus programas em ação. Então, alguns dos exemplos, né, dessa reinvenção com relação à captação. Por exemplo, hoje nós temos que trabalhar muito mais com os que já são doadores da nossa organização, fazendo campanhas de conscientização para que eles continuem colocando dinheiro nos programas lá na ponta. Agora, Edmond, é importante também como estão as atividades dessas instituições aí em tempos tão difíceis. Claro, claro. Por exemplo, no nosso caso, que nós somos uma organização humanitária, tivemos um pequeno problema aí na ligação com o nosso entrevistado. Estávamos falando aí com o Edmond Sakai, que é diretor de marketing e relações institucionais da ONG Aldeias Infantis SOS Brasil. A gente segue aí com o Jornal da Rede Alesp especial, com muita cobertura
da pandemia do coronavírus, utilidade pública e prestação de serviço. E uma pesquisa Datafolha publicada pelo jornal Folha de São Paulo perguntou à população brasileira sobre as medidas de isolamento impostas pelas autoridades para conter o avanço do coronavírus. De acordo com o levantamento, 76% dos entrevistados acreditam que o mais importante nesse momento é deixar as pessoas em casa. 18% querem acabar com o isolamento e 6% não sabem. O Instituto entrevistou por telefone 1.511 pessoas entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais e o contato está restabelecido com o Edmond Sakai, que participa do Jornal da Rede Alesp de hoje. Eu te perguntava, Edmond, como estão as atividades das instituições num tempo tão difícil, esse tempo de coronavírus? Certo, Guga. As ONGs que trabalham diretamente com as famílias vulneráveis, o que elas estão fazendo, como é o nosso caso? Nós interrompemos as atividades em grupo, mas mantivemos o atendimento às crianças, adolescentes e jovens sob nossos cuidados nas casas lares. Além daquele trabalho junto às famílias mais vulneráveis, através de contatos por telefone e WhatsApp. Somente em casos críticos é que nós fazemos as visitas domiciliares, mas sempre seguindo todas as recomendações de higiene e de prevenção de acordo com os órgãos reguladores. Edmond, aqui quem fala com você é Melissa, da Rede Alesp. Edmond, bom dia para você. As doações estão chegando para as instituições? Bom dia, Melissa. Sim, as doações estão chegando. Por exemplo, as maiores doações que nós estamos recebendo são doações de cestas básicas. Então, assim que essas doações chegam, claro, nós enviamos essas doações para a ponta, ou seja, para as famílias que vivem em estado de vulnerabilidade. Que isso, na verdade, é a maior necessidade que essas famílias estão enfrentando. Mas não somente as cestas básicas, né? Nesse atual momento, para preservar a nossa equipe que está na ponta, mas também para proteger as famílias, a gente também está precisando dos equipamentos de proteção individual. Então, esse é outro material que está bastante em falta. Agora, é importante como as pessoas que dependem de atendimento das ONGs estão tendo assistência nesse momento? Nós fazemos uma assistência remota, então a gente faz assistência via telefone, via WhatsApp, e somente caso de necessidade é que a gente vai até o local. E exemplo, né, dessa necessidade de ir até o local, fazer as entregas das cestas básicas. Edmond. E materiais de higiene, né? Sim, Edmond, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até um próximo encontro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, Guga. Bom dia. Este foi Edmond Sakai, da ONG em Aldeias Infantis SOS Brasil, que participou do Jornal da Rede Alesp de hoje. E a Caixa Econômica Federal deve divulgar os procedimentos e o calendário de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 mensais. O aplicativo deverá viabilizar o cadastro e pagamento para os trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores que não estão registrados em nenhuma base de dados do governo federal. Para quem não sabe se está no Cadastro Único para Programas Sociais, o aplicativo também servirá como consulta, bastando colocar o número do CPF. O acesso será dado pelo celular ou pelo computador para a realização da chamada autodeclaração. O próprio aplicativo avaliará se o trabalhador cumpre os cerca de 10 requisitos exigidos pela lei para recebimento da renda emergencial. O pagamento poderá ser feito em até 48 horas depois que a Caixa receber os dados dos beneficiários. Quem não tem conta em banco poderá retirar o benefício em casas lotéricas. E atenção, beneficiários do Bolsa Família não precisam se inscrever no aplicativo. Eles já estão inscritos na base de dados e poderão, entre os dias 16 e 30, escolher se receberão o Bolsa Família ou a renda emergencial, optando pelo valor mais vantajoso. Apelido
modalidade de Corona Voucher, o pagamento será feito durante 3 meses para diminuir os impactos da pandemia de coronavírus na população de baixa renda. A ajuda inclui também idosos e pessoas com deficiência na fila do INSS para receber o benefício de prestação continuada, além de mães que são chefes de família. Para receber o auxílio, o trabalhador não pode ter aposentadoria, seguro-desemprego ou ser beneficiário de outra ajuda do governo federal. Também não pode fazer parte de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Segundo o projeto, até 2 membros da família terão direito ao auxílio. Se um deles receber o Bolsa Família, terá que optar pelo benefício que for mais vantajoso. Veja quem se enquadra e tem direito ao benefício: o trabalhador informal, microempreendedores individuais, trabalhadores que contribuem com a Previdência Social como autônomos e trabalhador com contrato intermitente que estiver inativo, pessoas com deficiência e idosos candidatos a receber o benefício de prestação continuada, mães chefes de família sem marido ou companheiro. A mãe família sem marido ou companheiro tem direito a 2 cotas do auxílio, um total de R$ 1.200. 2 pessoas de uma mesma família podem acumular benefícios, um dos auxílios emergenciais de R$ 600 e um de Bolsa Família. Quem receber o Bolsa Família e se encaixa no critério do benefício emergencial vai receber o que for maior. E os requisitos para receber o benefício são: ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal, não ter benefício previdenciário assistencial, seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família. Renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou R$ 522,50 ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, R$ 3.135, e não ter recebido rendimentos tributáveis no último ano. O auxílio emergencial será pago por bancos públicos federais por meio de uma conta do tipo Poupança Social Digital. Essa conta será aberta automaticamente em nome dos beneficiários, com dispensa da apresentação de documentos e isenção de tarifas de manutenção. Esse é o Jornal da Rede Alesp Especial. Você acompanha aqui prestação de serviço, utilidade pública e, lógico, notícias do Parlamento Paulista. São 12 horas e 19 minutos. Daqui a pouco, às 12 horas e 30 minutos, o governador João Dória concede uma entrevista coletiva direto do Palácio dos Bandeirantes. E, lógico, aqui você acompanha todos os detalhes dessa entrevista coletiva com transmissão ao vivo da Rede Alesp, daqui a pouquinho, às 12 horas e 30 minutos. Mas agora o contato da reportagem, com a reportagem da Rede Alesp. Daqui a pouco tem o repórter Luciano Teixeira, da Rede Alesp, trazendo informações. Você acompanha com a gente o Jornal da Rede Alesp. É terça-feira e o estado de São Paulo está em quarentena, essa quarentena que vai até o dia 22 de abril. O governador João Dória renovou o decreto de quarentena, então até dia 22 de abril é válida a quarentena em todo o estado de São Paulo. Então siga o conselho para não proliferar o coronavírus, fique em casa, não é mesmo, Mel? Guga, eu acho que é interessante a gente falar aqui dessa coletiva do governador, que a expectativa, eu acho que é dele falar desse hospital de campanha que vai funcionar aí em vários pontos aí da cidade de São Paulo. E algumas cidades aí das proximidades também vão adotar hospitais de campanha. Então é interessante a gente observar aí para ver como é que vai funcionar esses hospitais, porque eles serão muito importantes para desafogar o sistema de saúde do estado, né? Sem dúvida nenhuma, logo mais, às 12 horas e 30 minutos, você vai acompanhar esta coletiva do governador João Dória, sempre ao vivo aqui na Rede Alesp. Informação, prestação de serviço e utilidade pública dentro do Jornal da Rede Alesp. Uma programação sempre especial para você que nos acompanha. E o governo federal começa nesta semana o cadastro de potenciais beneficiários do programa Renda Emergencial, que pagará R$ 600 mensais durante 3 meses ou até R$ 1.200 por residência.
Até 100 milhões de brasileiros devem ser elegíveis, mas há a questão prática, encontrar os trabalhadores informais e até então não tinham renda baixa, o suficiente para constar no chamado CadÚnico, que registra famílias de baixa renda. Um aplicativo foi elaborado para esses novos casos. Durante a crise, a informalidade de mais de 40% no Brasil ficará mais latente. Enquanto isso, o país tem mais de 11 mil casos confirmados do novo coronavírus e mais de 500 mortes, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. E a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, informou que a produção nacional de automóveis em março teve queda de 21% em relação a março do último ano. Já o nível de licenciamentos caiu por mais de 21% no período. De acordo com a entidade, os resultados foram consequência da pandemia e da Covid-19, que provocou a queda de quase 90% das atividades do segmento. Com a produção, o volume de unidades exportadas também foi reduzido em 21% na comparação com março de 2019. Caiu de 39 mil para pouco mais de 31 mil unidades. De acordo com o relatório da Anfávia, ao contrário dos automóveis, as vendas de caminhões apresentaram pouca oscilação quanto a fevereiro deste ano. Em março, manteve-se o mesmo desempenho, cerca de 6.400 unidades emplacadas. Ainda de acordo com o documento da Anfávia, com as medidas de distanciamento social, 63 fábricas do setor interromperam as atividades ao longo das últimas 2 semanas, afetando 123 mil funcionários. A paralisação abrange 10 estados e 40 municípios. Esse é o Jornal da Rede Alesp, você acompanhando com a gente todas as informações do Parlamento Paulista, também com muita utilidade pública e prestação de serviço em tempos de pandemia de coronavírus. Eu acho que um aviso importante para você é tomar cuidado com as fake news que assolam todos nós nesse período de coronavírus, seja que você receba por WhatsApp, pelas redes sociais. É importante, é muito importante, aliás, checar as informações e ver se essa notícia que você recebe tem realmente procedência, porque as pessoas que criam esse tipo de notícia, elas fazem de tudo para que ela pareça o mais real possível, e isso pode criar pânico na população, muito medo, informações desencontradas, né, Mel? Então, é muito importante a gente tomar cuidado com essas fake news que cada dia mais assolam. Então, o conselho que a Rede Alesp dá para você acompanhar as notícias em veículos de comunicação com credibilidade, fontes oficiais. Entra no site também do Ministério da Saúde, no site do Governo do Estado de São Paulo. Você sempre tem boas informações com procedências. Não acredite nesses boatos que as pessoas levantam, porque o grande intuito disso é criar pânico, não é mesmo? Confundir as pessoas. E tem uma dica muito boa, que é o aplicativo do Ministério da Saúde, que lá você consegue checar, inclusive, as fake news. Hoje de manhã eu ouvi uma que era assim, se você beber X litros de água, o vírus vai para o seu estômago. Olha só, são coisas que não tem nem lógica. Ou então, né? Se você bebe água quente, o vírus vai morrer na sua garganta. Quer dizer, é importante que você tome cuidado. E fora informações, né, que causam pânico na população. Por exemplo, milhares de casos aconteceram em tal lugar, então tome cuidado, não vá a tal lugar. Gente, vamos acreditar nas fontes oficiais. Sempre procure checar a informação. Isso é primordial nesse momento. Então, toma muito cuidado com essas informações que só visam confundir as pessoas, né, Mel? Você ouviu a do boldo? Que o boldo ajuda a cortar o coronavírus. Pelo amor de Deus, né? O boldo ajuda a cortar a ressaca, o coronavírus não. Exatamente, é muito complicado, então é importante que neste momento você tome cuidado, e o estado de São Paulo está em quarentena. Então,
fique em casa. Eu acho que as autoridades elas têm clamado por isso nos últimos dias e é importantíssimo. Eu vejo aqui no Parque do Ibirapuera as pessoas fazendo atividade física. No final de semana teve aglomeração em praça, uma praça importante de São Paulo, se não me engano, a Praça do Pôr do Sol, na região de Pinheiros. Quer dizer, gente, vamos ter consciência, porque as pessoas que têm que sair de casa, aquelas que trabalham em serviços essenciais, nós jornalistas também que participamos da cobertura para prestar serviço. Agora, se você não tem que sair de casa, seja responsável, respeite o próximo, sabe? Tenha um pouco de consciência e respeito ao próximo. Não saia de casa nem para fazer aquela atividade física, porque você pode ajudar a propagar um vírus. Fique em casa, é muito importante que isso aconteça, né, Mel? Guga, eu moro na região de Interlagos, zona sul de São Paulo. Na minha região, as filas nos bancos estão absurdas. Todos os bancos com muita aglomeração e muitos deles com pessoas idosas. Então, assim, é difícil. Que é grupo de risco, Exatamente. né? Que o idoso tem que ser o primeiro a ficar em casa. Você que é idoso, você que é grupo de risco, você tem que ficar em casa, porque realmente você pode pegar esse vírus e pode perder tua vida num piscar de olhos, né? Muito rápido. Exatamente. Foi outro dia até uma briga, entre aspas, com a minha mãe, que ela porque queria sair para uma emergência. Eu perguntei qual que era a emergência, ela falou ir à feira comprar alface. Eu falei, não. Isso não é uma emergência, né? Verdade. Uma pessoa é suficiente. Minha mãe tem 70 anos, tem asma, então, quer dizer, uma pessoa é suficiente. Quer dizer, ela é grupo de risco dobrado, né? Ela não pode sair de casa de maneira alguma. Tem outros problemas associados. Então, quer dizer, uma pessoa é suficiente para trazer um quadro de alto risco para ela. Então, assim, precisa realmente... A gente sabe, precisa de fruta, verdura, legumes. A gente sabe disso, mas tem muitos mercados que estão fazendo delivery. Então, e são em mercados pequenos, mercados maiores. Então, vamos ajudar aí a movimentar a economia. Os deputados falaram sobre isso muito hoje. Então, acho que é importante que a gente consiga agregar aí nesse momento de dificuldade também a ajuda para essas pessoas. Então, usar o comércio local faz toda a diferença. Com certeza são 12 horas mais 29 minutos. Dentro de instantes, vamos ao Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo, onde o governador João Dória vai trazer a sua coletiva desta terça-feira com mais informações importantes para o estado de São Paulo. Mas agora você confere mais um destaque que marcou o terceiro bloco do Jornal da Rede Alesp de hoje. Uma pesquisa Datafolha publicada no jornal Folha de São Paulo perguntou à população brasileira sobre as medidas de isolamento impostas pelas autoridades para conter o avanço do coronavírus. De acordo com o levantamento, 76% dos entrevistados acreditam que o mais importante nesse momento é deixar as pessoas em casa. 18% querem acabar com o isolamento e 6% não sabem. E nós conversamos também com o infectologista Ivan Marinho, que trouxe aí todas as dúvidas e todas as orientações para esse novo período de quarentena que o estado de São Paulo enfrenta a partir de amanhã. Serão mais 15 dias até o dia 22 de abril e nós estaremos aqui todos os dias informando, prestando serviço e trazendo temas de utilidade pública para você, além das notícias do Parlamento Paulista, não é mesmo, Mel? A gente recebeu também o Edmond Sakai, né, diretor de Relações Institucionais e Marketing e Comunicação da Aldeias Infantis, SOS Brasil. É importante a gente também falar desse papel das ONGs nesse momento, porque elas são essenciais, né? Muita gente aí está sem trabalho, está sem perspectiva e as ONGs têm faz essa ponte aí de uma maneira muito mais fácil e tem muito mais expertise para fazer, né? Ao longo da história que elas construíram. Então, o Edmond veio trazer para a gente a visão deles aí do que está acontecendo aí com o coronavírus. Também trouxemos, né, durante toda a manhã o depoimento dos deputados. Falamos daqui a pouco, inclusive nós vamos direto ao Palácio dos Bandeirantes. Eu já tenho as imagens de lá, daqui a pouco o áudio com o início do governador. Pode colocar as imagens que a gente vai narrando. E começa agora a coletiva do governador João Dória. Vamos acompanhar. Estão também online nos acompanhando aqui das suas casas.
vocês que estão nas suas residências nos acompanhando aqui no Palácio dos Bandeirantes em mais uma coletiva sobre o coronavírus. Aqui nesta tarde, ao nosso lado, José Henrique Germann, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi Wipp, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, do nosso Comitê de Saúde. Aqui ao meu lado também, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e a Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social. No dia de hoje, algumas mensagens e, na sequência, alguns anúncios. Nas mensagens, eu começo pela imprensa. Hoje é dia dos jornalistas, hoje é o dia da imprensa. Queria registrar mais uma vez o excepcional trabalho que a imprensa brasileira vem realizando, não apenas aqui em São Paulo, mas em todo o país, na informação séria, criteriosa, apurada e na informação isenta para a população brasileira nesta gravíssima crise do coronavírus. Não fosse a imprensa livre, soberana, cuidadosa e dedicada num período tão difícil, certamente teríamos na desinformação um desserviço à opinião pública e à saúde pública no Brasil. Graças ao trabalho da imprensa, de veículos de comunicação regionais e especialmente os nacionais, temos conseguido ter fontes seguras para que as informações cheguem até as pessoas, nas suas casas, nos seus automóveis, nos seus ambientes de trabalho. Páscoa. Nós estamos na semana da Páscoa. Talvez a Páscoa mais triste do país nos últimos anos. Mesmo assim, Páscoa é momento de solidariedade, Páscoa é momento de oração, Páscoa é momento de família. Ainda que seja uma Páscoa mais triste, uma Páscoa com informações que cortam o coração dos brasileiros, volto a lembrar que a solidariedade e a oração podem contribuir para melhorar o estado de espírito da população brasileira. E podem ter certeza que o amor vencerá o ódio e a razão vencerá a insensatez. Hoje pela manhã recebi uma carta de uma menina, uma jovem de 9 anos, que foi encaminhada pela sua mãe. Ela é vizinha aqui do Palácio dos Bandeirantes, me mandou uma cartinha com um desenho de Páscoa, sensibilizada essa criança que estava pelo confinamento da sua família, pelo isolamento da sua família, mas manifestando aos 9 anos de idade o seu apoio à decisão do governo de São Paulo de manter o isolamento social. A você, Estela, se você estiver nos assistindo, vendo nesse momento, um abraço carinhoso e obrigado também pela mensagem que me dirigiu através da sua mãe, mas com a sua letra, com a sua grafia e o seu lindo desenho. E eu espero que após esta crise, eu tenha a oportunidade de conhecer você e convidar você e seus pais para estarem aqui no Palácio dos Bandeirantes. Auxílio emergencial. Tenho assistido e acompanhado as mensagens do governo federal para a liberação do auxílio emergencial de R$ 600 para os mais pobres. Torço e espero que a velocidade seja aplicada aqui e que estes recursos cheguem ainda esta semana aos mais pobres, não apenas do estado de São Paulo, mas de todos os estados brasileiros. Vamos monitorar. Doação dos meus salários. Todos sabem que desde que fui prefeito da capital de São Paulo, e não foi diferente como governador do estado, eu tenho doado todos os meus salários para instituições do terceiro setor e tenho feito isso através da minha esposa Bia, que está aqui presente, presidente do Conselho do Fundo Social de Solidariedade do estado de São Paulo. Eu pedi à Bia que os meus salários de março, abril, maio, junho e julho fossem doados para uma entidade e que essa entidade destinasse integralmente para a compra das cestas do alimento solidário, que será objeto
de uma das informações relevantes que vamos passar hoje aqui a vocês. O valor é modesto, são R$ 85 mil o valor líquido dos salários que eu recebo. Mas é um exemplo para que outras pessoas possam, ainda que de maneira modesta, também contribuir para a compra da cesta do alimento solidário, para oferecer a quem nada tem, a quem hoje tem dificuldade para ter comida em casa, para sustentar-se e sustentar a sua própria família. Penúltima mensagem, antes dos dois anúncios de hoje, vai aos empresários. O mundo onde eu frequentei até 3 anos atrás como empresário, e onde fiz grandes amigos, e onde cultivei a minha admiração por muitos que, como eu, começaram de baixo, construíram a sua vida, a sua existência, com suor, trabalho, dedicação, honestidade, e foram crescendo e se tornaram grandes e poderosos. A vocês que comandam empresas de médio e grande porte, volto a repetir o apelo que fiz ao longo das últimas semanas. Por favor, não demitam. Mantenham os seus funcionários. É um período muito difícil, reconheço, para quem dirige, para quem comanda, para quem tem ações, para quem controla empresas, mas é muito mais difícil para quem depende do salário para se manter e manter a sua família. Ser solidário agora representa a garantia do trabalho, do apoio, do entusiasmo e da paixão destes funcionários, destes colaboradores, para o sucesso da sua empresa após a crise. Quero aqui, mais uma vez, informar nome de empresas que anunciaram publicamente que não farão demissões. Empresas que abrigam 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 mil funcionários. Entre elas, eu destaco a BRF, a Porto Seguro, a Magalu, Magazine Luiza, a MRV, a Localiza, as lojas Renner, a Pricewaterhouse, além do Pão de Açúcar, do Banco Itaú, Banco Santander, Bradesco, Alpargatas e Anima Educação. Apenas para citar algumas, e farei a citação de todas deste porte e neste volume que estabelecerem clara, objetiva e publicamente o seu compromisso de não demitir. Este é o exemplo que deve ser seguido por outros empresários de médio e grande porte, sejam eles dirigentes de empresas nacionais ou multinacionais. E ao encerrar a mensagem, voltando ao tema da Páscoa, seja solidário, ajude a quem mais precisa e comece ajudando na sua própria casa. Ajude seus pais, seus avós, as pessoas que têm mais de 60 anos, as pessoas que já estão doentes, ainda que não infectadas pelo coronavírus, as pessoas com deficiência, as pessoas mais pobres, aqueles que ainda lhe ajudam e trabalham na sua casa ou contribuem no seu bairro, na sua região, seja onde for, para que você tenha ainda abastecimento, o pequeno mercado, a farmácia, o supermercado, a oficina, a borracharia. Seja solidário. Nos informes de hoje, antes de ouvirmos a medicina aqui presente com o Dr. Davi Wipp e o Dr. Zé Henrique German, nós hoje temos 2 anúncios. O primeiro anúncio, de ordem social, o lançamento do Alimento Solidário, programa do Governo de São Paulo, que vai distribuir, a partir do próximo dia 17 de abril, 1 milhão de cestas do alimento solidário. Isto vai atender 4 milhões de pessoas em situação de pobreza no Estado. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem à frente a Célia Parnes, mas também com o apoio do Fundo Social, com a Bia Dória, minha esposa, e toda uma brilhante equipe de profissionais, da Patrícia Ellen, que aqui está, secretária de Desenvolvimento Econômico, da Regina Esteves, que está nos assistindo agora, está em casa, da Comunitas, ela não faz parte do nosso governo, mas ela é voluntária, e hoje já de 48 dirigentes empresariais
que doaram mais de 100 milhões de reais para que pudéssemos, nessa primeira etapa, montar e distribuir essas cestas a partir do próximo dia 17. Neste primeiro momento, todo o investimento para estas cestas, que alcança 110 milhões de reais, vem do setor privado. É uma contribuição de dirigentes de empresas brasileiras e internacionais solidários com os que mais precisam neste momento. A Célia Parnes vai explicar a forma da distribuição. As famílias são aquelas registradas no Cadastro Federal de Programas de Assistência Social, que permite um controle adequado e que as cestas sejam destinadas a quem efetivamente precisa. As cestas terão a sua distribuição prioritária na capital de São Paulo, na região metropolitana e, na sequência, para o interior do estado e o litoral. Repito, este investimento de 110 milhões de reais está sendo feito por empresários que dirigem empresas nacionais e internacionais em São Paulo e que demonstraram a sua solidariedade através dessas doações. Todo o controle está sendo feito pela Pricewaterhouse, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, pro bono, sem nenhum custo, trabalhando também pelo bem das pessoas, como já faz a Deloitte aqui, nos ajudando há mais de 40 dias. A cesta contém, e vocês verão aqui nesta imagem, o que a cesta contém: arroz, feijão, lentilha, leite em pó, sardinha, charque, linguiça, ervilha, macarrão, milho verde, sal, açúcar, farinha, fubá, molho de tomate, mistura para bolo, óleo e biscoitos. A cesta foi composta com a ajuda de um grupo de nutricionistas do Hospital Albert Einstein, que é nosso vizinho aqui no bairro do Morumbi, em São Paulo. A esta equipe de nutricionistas do Albert Einstein, que nos orientou sobre a qualidade proteica e o conteúdo dessa cesta, muito obrigado. Segunda informação, vamos implementar mais um hospital de campanha, desta feita no complexo do Ibirapuera, onde fica o ginásio do Ibirapuera e onde está o Constâncio Vaz Guimarães. Ali estamos implantando um novo hospital de campanha com a nossa Secretaria da Saúde, o investimento do governo do Estado de São Paulo, no valor de 42 milhões de reais. Este hospital deverá estar pronto e operando a partir do dia 1º de maio. Este novo hospital de campanha terá 240 leitos de baixa complexidade, instalados numa área de 7.000 metros quadrados, e vai receber 800 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, paramédicos e auxiliares. Com isso, nós teremos na capital de São Paulo 3 hospitais de campanha. A Prefeitura, com apoio do Governo do Estado, já inaugurou ontem o Hospital de Campanha do Estádio do Pacaembu, com 200 leitos. No próximo dia 15 de abril, abrirá o Hospital de Campanha do Parque Anhembi, com 1.800 leitos. E no próximo dia 1º de maio, o Hospital de Campanha que o Governo do Estado abre no complexo do Ibirapuera, com 240 leitos. No total, estamos acrescentando aqui na capital de São Paulo 2.240 leitos de baixa complexidade, fundamentais, e o Dr. German e o Dr. Davi Wippe poderão expor mais detalhadamente, fundamentais para liberarem as unidades de saúde para o atendimento da alta complexidade e atendendo os casos mais graves do coronavírus. É o esforço do Governo do Estado de São Paulo, juntamente com a Prefeitura da capital de São Paulo, para oferecer condições de saúde, de atendimento e de presteza para as vítimas do coronavírus. Feito esses 2 informes, eu vou passar a palavra para a Célia Parnes, para que ela possa, juntamente com a Patrícia Ellen, expor mais detalhadamente o programa do Alimento Solidário, que, repito, a partir do próximo dia 17 de abril, levará alimentos de qualidade para 4 milhões de brasileiros aqui em São Paulo. Célia Parnes.
Bom, boa tarde, governador, boa tarde a todos. Hoje eu queria apresentar para todos vocês o programa Alimento Solidário que vocês veem ali na tela. Nós sabemos que o nosso estado é o mais afetado pelo coronavírus e o isolamento, ao mesmo tempo que nos protege, temos mais pessoas em casa para se alimentar. O governador João Dória acionou rapidamente parceiros e empresários para colocarmos comida nos lares paulistas. Vamos chegar na casa de 4 milhões de pessoas. Não sei se essa informação é de conhecimento de todos, mas 9% da nossa população do estado ainda vivem na pobreza extrema. Vamos entregar 1 milhão de cestas muito diferenciadas, com muitos cuidados na elaboração. Na base de todo o programa, uma cesta extremamente equilibrada e mais suplementada nutricionalmente. Aqui pudemos contar com o Hospital Israelita Albert Einstein e com o envolvimento de toda a equipe de nutrição do Hospital Israelita Albert Einstein, liderada por Lucille Zelin, sua nutricionista-chefe. A cesta alimenta até 4 pessoas por mês e o peso maior aqui foi realmente no reforço proteico para garantir saúde e defesa para estas famílias com tantas fragilidades. Comida de verdade com carnes, peixes, leite, muita proteína e muitos grãos e muito carinho e capricho que todos merecem. Estas são famílias cadastradas no CadÚnico, que é o Cadastro Federal Oficial para a inclusão em programas de assistência e transferência de renda. A elegibilidade destas famílias aos programas advém de uma renda mensal máxima de R$ 89 per capita, ou seja, extrema pobreza. Para que a entrega seja precisa, a fórmula encontrada foi usarmos os centros de assistência social como os mais capilarizados pontos de distribuição, atendendo a 645 municípios e chegando ao bairro exato aonde residem essas famílias mapeadas. Governador, estamos frente a frente com uma doença que assusta a todos, que nos mantém em casa com a família. E como mãe de família, eu sei que o que nós mais queremos é colocar alimento na mesa dos filhos e da família. Junto com o Fundo Social da nossa primeira-dama Bia Dória, Augusto Ramos, o nosso diretor executivo, a Invest SP, Wilson Mello, todos nos dando grande apoio, Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, nós estamos dando uma resposta a essa desaceleração momentânea causada pelo coronavírus, uma resposta rápida, incisiva e de muita potência. Mais uma grande ação do senhor governador João Dória, do governo do estado de São Paulo, de uma política pública de segurança alimentar na nossa grande frente de proteção social, como foi também a ampliação dos restaurantes, das refeições dos restaurantes Bom Prato e do programa Viva Leite. Mais uma frente da nossa política pública de segurança alimentar nessa proteção social e nessa resposta a esse momento que estamos vivendo tão dramático que é nossa crise do coronavírus. Muito obrigada. Obrigado, Célia Parnes. Todas as caixas do Programa Alimento Solidário conterão esta marca do Alimento Solidário. As cestas não são as cestas básicas normais, vocês já perceberam isso pela explanação que foi feita e reforçada pela secretária Célia Parnes. É uma cesta que atende por 30 dias uma família de 4 pessoas e foi elaborado com o suporte e o apoio de uma equipe de nutricionistas do Hospital Albert Einstein. Mas muito nós viabilizamos com o apoio e o suporte do setor privado, de empresas, não só com a contribuição em dinheiro, Patrícia Ellen, mas também com a contribuição de produtos, empresas fabricantes de produtos, que nos permitiu ter uma cesta dentro de um preço viável, ainda que um investimento expressivo, considerando que vamos atender, neste primeiro momento, por 30 dias, 4 milhões de pessoas. E um agradecimento especial realmente a você, Wilson Mello, presidente da Invest São Paulo, você que já foi presidente da ABIA, Associação Brasileira da Indústria da Alimentação, e que de forma muito solidária nos ajudou com outras pessoas a compor
esta cesta do alimento solidário. E para complementar estas informações, eu passo a palavra agora à nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. Governador, eu queria complementar dizendo que essa iniciativa vem num contexto muito difícil para todos nós. Nós fizemos um trabalho aqui de desenvolvimento econômico com o social e com a Fazenda para entendermos, em primeiro lugar, qual que é o novo perfil da população em vulnerabilidade. Infelizmente, com a pandemia, muito mais gente está precisando desse tipo de assistência financeira e com alimentos. E com base nisso, nós fizemos a nossa conta também, porque o Estado está passando por um desafio bastante grande com relação à arrecadação. Então, nós temos essa política organizada em 3 frentes diferentes. A gente está trabalhando com o alimento solidário, de uma forma que o alimento chegue para a população rapidamente. E por que isso é importante? Primeiro, o custo da cesta. A Invest São Paulo fez uma negociação, eu já gostaria de agradecer a APAS, a ABI, todas as associações que estão participando desse processo, para que o preço seja um preço diferenciado, que a população, se a gente desse o recurso, não teria acesso a esse valor. Então, a gente está fazendo uma grande compra de atacado para que chegue rápido o recurso a quem mais precisa. Mas, em paralelo a isso, nós temos outras 2 frentes muito importantes. A frente do recurso financeiro, né? Hoje, inclusive, o programa que o senhor anunciou há uma semana atrás, do secretário Rosselli do Merenda em Casa, as primeiras famílias começam a receber esse recurso financeiro através de uma fintech do equivalente à merenda que eles não tiveram acesso. E nós temos o setor privado, de uma forma inédita, complementando as nossas políticas públicas, tanto a de alimentos quanto a de recurso financeiro, porque a gente está precisando nesse momento, porque a população em vulnerabilidade cresceu muito. E nas 2 frentes nós estamos tendo uma complementação de recursos. E para finalizar, nós temos uma frente bastante grande também de insumos diretamente chegando à população e chegando à Secretaria da Saúde, à Segurança Pública, a destacar EPIs, alimentos, álcool gel, né? Um trabalho com uma operação de logística, inclusive bastante complexa, que nós nunca havíamos feito dessa grandeza no Estado, que está sendo feito agora com a Secretaria de Logística e Transporte, Secretaria de Defesa Civil. Hoje nós temos mais de 100 pessoas trabalhando no governo para viabilizar essa operação e também no setor privado, não somente os grandes executivos e empresários que estão contribuindo com o valor financeiro, mas também as organizações sociais. Então, esse trabalho complementa, mas ele não vai ser o suficiente, a gente vai chegar a quem mais precisa agora. Estamos também lembrando a importância do recurso do governo federal, e eu fecho isso lembrando que a consultoria nos mapeou agora todos os países que estão passando pela pandemia, e a principal política econômica tem sido medidas de proteção social, repasses financeiros e de alimentos diretamente para a população que mais precisa. Isso não somos nós, isso é o mundo inteiro tendo que fazer isso pelo momento que estamos vivendo. Obrigado, secretária Patrícia Ellen. E agora vamos à saúde, com o Dr. Zé Henrique German, que é o nosso secretário da Saúde, e que integra também o nosso Comitê de Saúde, que é comandado pelo Dr. Davi Wipp. Vamos aos números de hoje e as informações da saúde com os médicos e especialistas. Muito obrigado, governador. Muito boa tarde a todos. Aqui, já queria só chamar a atenção que tem uma inversão ali entre casos e óbitos do estado de São Paulo. No Brasil, tivemos 12.056 casos e hoje, somando 553 óbitos. No estado de São Paulo, são 4.861 casos, com 304 óbitos de ontem para hoje. Isto dá um acréscimo de 5% no número de casos e de 10% no número de óbitos de ontem para hoje. E temos internados em enfermaria, em menor complexidade, 733 pacientes, e em UTI, 700 pacientes. Seguinte, fala do segmento. Continua? Ok. Então, anunciando a vocês, o Hospital de Campanha no Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera, em colaboração aqui com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Este é um
um esquema daquilo que vai ser construído, como um hospital de campanha. O seguinte, por favor, e ele vai ter, aqui já são fotos, né? Um desenho em cima, não, as duas são fotos do que está sendo realizado já. Ele começou no final de semana, são 268 leitos, sendo 240 leitos de baixa complexidade, com postos de enfermagem, sala de descompressão, que são salas de equipamento, e principalmente o tomógrafo, que é um equipamento necessário para esses casos. Ele é um stand importante na questão do coronavírus. Tem 7.500 metros quadrados, são 2 tendas de 100 metros e 2 tendas de 25 metros. São 800 profissionais de saúde que vão trabalhar nesta unidade por intermédio de uma organização social. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Passo agora a palavra para o Dr. Davi Wipp, coordenador do nosso grupo de contingência do Covid-19 do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Muito bom dia, governador. Muito bom dia a todos. Eu acho que este novo hospital é um novo avanço importante, porque ele atende os pacientes de média complexidade. São aqueles que necessitam de internação, mas não ainda naquele momento de uma hospitalização em hospitais de média e alta complexidade. Ele está bem montado, ele está bem equipado, e um dado importante, ele tem como sustentar a vida de pacientes que eventualmente têm um agravo durante a internação. Isto possibilita que os hospitais de alta complexidade sejam preservados para os doentes mais graves. O limite dessa doença são os doentes que necessitam unidades de terapia intensiva. Então, este é o grande truque do Sistema Único de Saúde, a referência e contra-referência. Quem é a atenção primária, quem é a atenção intermediária e quem é a média complexidade. A ida e a volta. Parabéns, governador, parabéns, secretário. O governador me permite fazer um elogio a um amigo. Inclusive de gratidão ao Zé Henrique por todo o apoio que ele tem dado ao grupo, e um parceiro de vida inteira, mas de primeira qualidade. Muito obrigado, Zé. Obrigado, doutor Davi Wipp. Doutor Guerra foi diretor-geral do Hospital Albert Einstein, aqui ao lado, no Morumbi, onde se localiza o Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, por 31 anos. E, se não me falha a memória, por 5 anos também do Hospital Sírio-Libanês. Médico e especialista em gestão hospitalar, e que nos orgulha muito como secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor Davi Wipp, pela lembrança, pela menção. Eu quero aproveitar também para cumprimentá-lo pelo depoimento emocionante de ontem, que creio serviu para sensibilizar muitas pessoas que, porventura, ainda pudessem ter alguma dúvida sobre a importância do isolamento social. O seu próprio exemplo de vida de alguém que contraiu o coronavírus e que, mesmo sendo médico, mesmo sendo especialista em infectologia, mesmo já tendo assistido e permitido que muitas pessoas continuassem em vida e, lamentavelmente, assistido outras pessoas que perderam a sua vida ao longo de mais de 45 anos de profissão, ainda assim, deu um depoimento humano, sincero e sensibilizador. Muito obrigado. Vamos agora às perguntas, como sempre, intercalando presenciais e online. Vamos começar presencialmente com a TV Globo News, jornalista William Cury. Depois vamos online para o Eduardo Simões, da agência Reuters, e intercalando com as presenças aqui. Vamos ao segundo, o William Cury, que não está neste momento. Vamos a Eduardo Esteves, do portal IG. Eduarda, boa tarde, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Gostaria de saber se o hospital de campanha, que vai ser construído no complexo do Ibirapuera, vai seguir o mesmo modelo do que foi feito no Pacaembu, se há alguma inspiração internacional específica e se esse modelo vai ser replicado no interior do estado. Também, se vocês puderem comentar o investimento total desses hospitais de campanha. Obrigado, Eduarda. Vou dividir a resposta com o Dr. Zé Henrique Guerra, que é o nosso secretário da Saúde.
O modelo é, sim, o mesmo modelo, basicamente, dos hospitais de campanha do Parque Anhembi, que ficará pronto no próximo dia 15, e do Pacaembu, que foi inaugurado ontem aqui na capital de São Paulo. Mesmo modelo, mesmo formato, mesma estruturação, o que varia é o número de leitos e pequenos formatos diferenciados no atendimento físico do espaço, mas na estruturação é exatamente o mesmo. Este hospital de campanha, especificamente esse do Complexo Ibirapuera, que foi mostrado agora há pouco, tem um investimento de 40 milhões de reais entre o custo de implantação e o custo de operação do hospital. O governo do Estado de São Paulo ofereceu à Prefeitura de São Paulo 50 milhões de reais para contribuir com o investimento da Prefeitura nos 2 hospitais de campanha do Pacaembu e do complexo do Anhembi. Eu não tenho aqui o valor total correspondente a esses 2 hospitais que tiveram a iniciativa da Prefeitura, do prefeito Bruno Covas, com o apoio financeiro do governo do Estado, mas também houve o aporte de recursos da Prefeitura de São Paulo. E o Dr. German pode também lhe contar que outras prefeituras no interior do Estado de São Paulo estão, e também na região metropolitana, fazendo hospitais de campanha, o que demonstra, mais uma vez, o que nós já enfatizamos ontem com o Dr. Davi Wippe, que nós estamos no mês mais agudo e mais difícil do coronavírus, muito distante de poder flexibilizar qualquer medida fora do confinamento social, fora do isolamento social, e é exatamente por essa razão que estamos fazendo mais leitos de campanha. Vários municípios, repito, na região metropolitana, litoral e interior, estão fazendo seus hospitais de campanha com a ajuda, com o apoio do governo do Estado de São Paulo, recursos, aliás, já repassados às prefeituras na semana anterior. Dr. German? Pois não. Até comentei ontem, algumas semanas atrás, alguns dias atrás, na verdade, o governo do Estado repassou para os municípios com mais de 100 mil habitantes um recurso, né, no sentido de ajuda neste momento do coronavírus, e a mesma coisa depois aos municípios com menos de 100 mil habitantes. Então, com isso, eles podem e estão habilitados a ter o custeio relacionado a todas essas modificações que a gente tem, que a gente não, mas que a epidemia exige, né, porque nós façamos uma estrutura um pouco mais robusta do ponto de vista de atendimento, de número de atendimentos, principalmente. Então, com isto, as prefeituras, de acordo com as suas necessidades, com seus estudos e usando alguns dos seus próprios, ou então através de um sistema de campanha, possa também aumentar o número de leitos de baixa complexidade para atender esses pacientes. A Secretaria de Estado está à disposição no sentido de auxiliar, de ajudar e fazer todo um apoio às prefeituras por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que nos traz essas necessidades e a gente vai gradativamente colocando. Só queria lembrar do Fique em Casa, que deve ser sempre lembrado, e que hoje é o Dia Mundial da Saúde. Muito bem. Antes de passar à próxima pergunta, que é online, do Eduardo Simões, da agência Reuters, quero fazer um agradecimento muito especial aqui à Record News. Ao longo desses 27 dias, a Record News tem feito várias vezes transmissão ao vivo também das nossas coletivas, o mesmo em relação à TV Band, à Band News, à CNN e à Globo News, pela presença frequente e a informação dada muitas vezes online e direto aqui do Palácio dos Bandeirantes aos telespectadores de São Paulo e até mesmo regiões do país. Vamos agora ao Eduardo Simões, da agência Reuters. Ele já está aqui em tela e online conosco. Eduardo, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretários. Boa tarde a todos. Governador, como está o estoque de exames, aguardando o resultado aí para a detecção do Covid-19? E de que forma esse estoque afeta o cenário que tem sido noticiado pela Secretaria todos os dias,
da situação da pandemia no Estado. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Vou pedir ao secretário José Henrique Germa que possa responder e, se necessário, com algum comentário do Dr. Davi Wippe. Germa. Nós temos, de fato, um estoque de exames para serem realizados em pacientes que foram notificados como suspeitos. Existe uma dificuldade da aquisição de insumos para a realização desses exames. Uma das remessas que nós estávamos esperando e comprando não conseguiu chegar até agora, estava sendo para anteontem e deve chegar nos próximos dias, mas atrasa. Isso interfere, de certa maneira, no número de exames. Nós vamos ter, como aconteceu anteriormente, um degrau no número de exames, do número de pacientes confirmados, e a mesma coisa, em bem menor número, com relação ao número de óbitos. O número de óbitos com exames a confirmar é muito pequeno, então ele não vai interferir significativamente na questão relacionada a óbitos. Obrigado, doutor Germa. Vamos, Eduardo Simões, da agência Reuters, obrigado pela participação. Vamos continuar intercalando presencialmente e offline. Agora sim, voltamos aqui presencialmente com o jornalista William Cury, da TV Globo News, para a sua pergunta. Logo após, voltaremos online com o jornalista Túlio Cruz, do jornal Estado de São Paulo. Com a palavra, William Cury. Boa tarde. Boa tarde, obrigado por me recolocar na lista. Sobre os exames ainda, nós temos a informação de que está aumentando, né, a quantidade de exame na fila. Agora está, se eu não me engano, em 17 mil. E a capacidade, tinha sido dito na semana passada, que estava beirando 1.000 exames processados por dia, até 1.200. Agora está abaixo disso, mais uma vez, e essa fila não para de crescer porque a demanda está crescendo e a gente está chegando no pico, que se acredita ser o pico da curva do coronavírus. Eu queria saber, até quando pode chegar essa fila de espera? Quanto tempo está demorando para o exame ter o resultado? Obrigado. Então, nós temos a seguinte situação, como eu expliquei agora há pouco. Isso, de fato, aumenta o número de exames a confirmar, né? E, nesse sentido, o tempo que isto ocorre vai na dependência direta da existência do insumo. São dois insumos que existem no exame a metodologia que nós utilizamos, que um é a realização do próprio exame e a outra é a preparação para o exame, que é uma preparação técnica, não é? A respeito da realização do próprio exame. Nesse sentido, nós estamos hoje com aproximadamente 17 mil exames aguardando esses resultados. Nós também estamos comprando exames prontos, não matéria-prima, mas sim exames prontos de algumas entidades, que é o que tem sido aquilo que a gente está soltando principalmente, porque da nossa parte os insumos foram gastos na semana passada. Então a gente tem agora, não vou nominar, mas temos várias entidades que estão realizando os exames para nós, que nós tivemos que comprar para isso. Obrigado, doutor Germa. Doutor Davi Wippe, quer fazer algum comentário a esse respeito? Ok, obrigado, William Cury. Vamos agora ao Túlio Cruz, do jornal Estado de São Paulo, que já está em tela. Túlio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, secretários. Sobre os hospitais de campanha instalados na capital, eu gostaria de saber se o número de internações que está projetada para o próximo mês, para os próximos meses, se os leitos adicionais que esses hospitais de campanha fornecem ao sistema vão ser suficientes e se o governo estuda implementar novos hospitais de campanha, além desses 3 que já estão sendo construídos na capital, e como as regiões de periferia podem ser atendidas por esses hospitais de campanha. Túlio, obrigado pela pergunta. Eu vou dividir a resposta com o doutor Davi Wippe e o doutor Germa, começando pelo doutor Davi Wippe. Depende muito de nós conseguirmos manter e ampliar as medidas de distanciamento social.
fica claríssimo por todos os estudos epidemiológicos e estatísticos, a doutora Patrícia, ela vem nos ajudando muito nisso, no entendimento, e 4 grupos que estudam este perfil, esse cenário, chegam às mesmas conclusões. Se nós conseguirmos aumentar o distanciamento social, estava em média de 54% para 70%, o número de leitos disponíveis no estado de São Paulo será suficiente para essa primeira onda epidêmica. Se nós não aderirmos a esta proposta do Estado, nós teremos maiores dificuldades com leitos. Lembrando, eu venho me referindo isto desde o começo, que 80% dos casos serão assintomáticos ou pouco sintomáticos. 20% serão doentes de gravidade variada, mas 5% necessitarão de ambiente de terapia intensiva. Quanto mais nós pudermos abaixar esta linha de tendência, achatarmos a curva e distanciarmos os casos graves, melhor para o sistema, melhor para o número de leitos e melhor para o grupo de pessoas que trata desses pacientes. Então, nós entendemos que depende um pouco da adesão, e ela precisa ser um pouco maior, das medidas de afastamento. Obrigado, doutor Davi Wippe. Doutor Herman, algum comentário? Então, resposta concluída. O jornalista Túlio Cruz, muito obrigado pela sua participação. Continue acompanhando a nossa coletiva. Neste momento, vamos voltar presencialmente com a CNN, a Marcela Raal. Mais uma vez, obrigado, Marcela. Daqui a pouco vamos estar comemorando um mês aqui de coletivas e você participando de todas elas, representando aqui a CNN. Muito obrigado, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Obrigada, estamos ao vivo pela CNN Brasil. Boa tarde, governador, boa tarde a todos aqui. Bom, eu queria saber se os médicos da rede estadual também devem ser afastados, os médicos do grupo de risco da rede estadual também devem ser afastados, aqueles que não estão doentes ou mesmo com sintomas de coronavírus, porque a rede municipal fez esse anúncio, né, no último dia 4, eu queria saber como que vocês vão fazer em relação a esses médicos e também se trabalham com a possibilidade da falta de médicos na rede estadual. Muito obrigada. Doutor Guerra. Pois não. Então, Marcela, o afastamento de um servidor da saúde, ele vai depender das condições de saúde dele, independente da etiologia, do porquê que ele está naquela condição. Dentro da nossa expectativa, para as demais áreas, fora saúde, segurança e abastecimento, nós temos afastado aqueles acima de 60 anos para um home office, trabalho em casa. Na saúde, não. Eles estão nos seus locais de trabalho. Entretanto, se aquele que apresentar algum problema, ele será afastado, sim, independente como eu disse, do porquê que causou aquilo. Não é exclusivamente com relação ao coronavírus. Obrigado, doutor Guerra. Marcelo, obrigado pela pergunta. Vamos agora online com o jornalista Arthur Rodrigues, do jornal Folha de São Paulo. O Arthur já está em tela. Boa tarde, Arthur. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretários também. Pesquisa Datafolha publicada hoje na Folha de São Paulo mostra que 28% dos brasileiros não fazem o isolamento contra o coronavírus. Eu queria saber como é que o senhor vê o resultado dessa pesquisa. O doutor Davi acabou de falar que é importante aumentar mais, mesmo assim tem uma parcela grande de pessoas que não têm feito isolamento. Como é que o senhor vê isso? A que o senhor atribui esse número e se tem alguma medida que pode ser implementada para tentar aumentar esse percentual de adesão ao isolamento? Arthur, obrigado pela pergunta. Vou dividir a resposta que farei com o Dr. Davi Wippe. Primeiro, com mais campanhas. O governo do Estado de São Paulo tem campanha no ar, aliás, desde o início deste mês de março, no mês passado, no mês de março,
fizemos campanha, já estamos na segunda campanha, orientando a população e orientando para que fiquem em casa. E também aos hábitos salutares de lavarem as suas mãos, estabelecerem os mecanismos de proteção, como o distanciamento físico e a utilização do álcool gel. Já estamos na segunda campanha, vamos continuar fazendo através das emissoras de rádio, emissoras de televisão, as páginas de jornais, revistas, os meios digitais, e vamos prosseguir dentro desta mesma linha. Mas tenho que também acrescentar, Arthur Rodrigues, a você, aos leitores da Folha de São Paulo e aos que estão nos assistindo aqui, a minha estranheza, o fato de que o governo federal não faz uma campanha dedicada ao afastamento social. Seria óbvio e seria razoável que o governo federal promovesse uma campanha nos meios de comunicação exatamente com esta proposta. Não vejo razão para que estados brasileiros, São Paulo não é o único, estejam fazendo isso de maneira dedicada há mais de um mês e o governo federal não tenha tomado esta iniciativa, como fizeram a Grã-Bretanha, a Espanha, a Itália, numa segunda etapa, depois de terem cometido o erro de promover que as pessoas devessem sair das suas casas, passaram a fazer a campanha para que ficassem em suas casas. Mesma orientação neste momento no Japão, as emissoras de televisão japonesas e as emissoras de rádio no Japão, todas elas veiculam mensagens oficiais do governo japonês, recomendando às pessoas que fiquem em suas casas. E não é diferente nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Argentina, no Chile, apenas para citar alguns países onde o governo federal pede à população para que fiquem em casa. Eu espero que o governo brasileiro, e esta comunicação não é de responsabilidade do Ministério da Saúde, é da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que possa se ocupar, compreender a gravidade dos fatos e promover campanhas orientando corretamente a população a permanecerem nas suas casas. E agora, a complementação do Dr. Davi Wippe. Eu sou a favor do convencimento através da boa técnica e científica informação. Então, nós não cansaremos de estar aqui todos os dias, em todas as entrevistas, provando cientificamente a necessidade desse afastamento. A população é uma população que ela atende esse tipo de comunicação e se convence. Então, eu tenho uma expectativa muito boa que a cada dia as pessoas vão se envolver de uma forma melhor. O governador me permite uma análise. Nenhum de nós está feliz com esse afastamento social. E eu sou testemunha de quão difícil foi para mim ficar afastado 14 dias. Foi um sofrimento. Mas eu, como indivíduo que acredito em ciência, faço ciência, eu obedeci aquilo que me foi mandado. Eu não saí da minha casa. E é assim que tem que ser. Por que eu fiz e acreditei? Porque eu me baseio naquilo que eu estudo, naquilo que eu pesquiso. Então, este nível de informação técnico-científica, zero político, eu não me envolvo em política, zero político, é uma informação que deve prevalecer, porque tem respaldo de toda a literatura mundial. Obrigado, doutor Davi Wippe. E apenas complementando, Arthur, numa situação de guerra, e nós estamos numa situação de guerra, diante de uma crise de dimensões nunca vistas no Brasil, uma crise de saúde, uma crise econômica gravíssima. Isso, evidentemente, exige comportamento de guerra. Como o doutor Davi Wippe, certamente eu tenho trabalhado todos os dias porque é a minha obrigação fazer isso e eu tenho que fazê-lo, apesar de ter 62 anos, eu estou no grupo de risco, mas faço aquilo que é a minha obrigação como governador do Estado de São Paulo, estar à frente desse processo e liderar os brasileiros de São Paulo, ao lado de secretárias, secretários, colaboradores, pessoas como você, doutor Davi Wippe, que colaboram pro bono, entidades, instituições, veículos de comunicação, que têm o melhor sentimento para proteger vidas. Não é uma informação agradável pedir às pessoas que fiquem em casa e estender o período de quarentena para mais 15 dias. Mas isto é necessário para proteger vidas.
Não pensem que é fácil para um governador de estado, seja de São Paulo ou dos outros estados brasileiros que estão adotando a mesma medida, falar isso, comunicar isso e defender isso. Mas esta é a nossa obrigação, essa é a nossa missão. E assim faremos para proteger vidas. Vamos agora à penúltima pergunta de hoje, que é da Rádio Jovem Pan, jornalista Vitor Moraes. Ele está aqui presente. Vitor, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Faltou o senhor agradecer também à Jovem Pan, hein? Verdade. Mas as rádios, aí eu tenho que agradecer à Rádio Jovem Pan, tanto a rádio quanto a internet. A Jovem Pan trabalha nos dois campos, com seus internautas e também com seus ouvintes, mas vou me permitir também fazer um agradecimento à Rádio Bandeirantes, à Rádio Band News e à CBN, que são emissoras que estão conosco aqui desde o início. Muito obrigado pela lembrança. Passo a palavra a você, Vitor. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Minha primeira pergunta vai ao doutor Davi Wipp. Doutor, o Brasil inteiro quer saber, o senhor tomou ou não tomou a tal da cloroquina? E qual que é o protocolo, se realmente funciona, se não funciona, enfim, eu queria que o senhor falasse sobre isso. E a minha segunda pergunta é com relação aos testes que começaram hoje em São Caetano do Sul, que os próprios moradores vão conseguir fazer esses testes. Eu achei bem a iniciativa muito boa, queria saber se isso pode chegar à cidade de São Paulo. Obrigado. Deixa eu colocar minha posição muito clara. Não há nenhuma importância no que eu tomei e no que eu deixei de tomar. Primeiro fato, eu não me prescrevi, eu não me receitei. Eu fui cuidado por médicos da minha confiança. Segundo, se eu tomei ou não antibiótico, se eu tomei ou não, ou qual droga para febre, qual droga para enjoo, isto é algo absolutamente pessoal. E como eu respeito os meus pacientes, eu gostaria de ser respeitado em algo que é muito pessoal e muito particular. Não faço isso para esconder nada, mas não quero transformar minha história, meu caso, em modelo para coisa alguma. Eu fui tratado individualmente, como eu trato das pessoas individualmente e respeito seus direitos. Segundo ponto, na quinta-feira passada, o ministro Mandetta convocou 4 médicos. Eu fui um dos 4 médicos, às 10 horas da noite, para discutir o novo protocolo de hidroxicloroquina. Então, houve uma discussão e um consenso entre nós 5. O consenso foi alterar a indicação da hidroxicloroquina. Então, esta alteração, com a minha posição pessoal, foi de que nós deveríamos indicar a todos os médicos que queiram receitar e os pacientes que formalmente aceitem ser medicados com a hidroxicloroquina a partir do momento que ele interna no hospital. Então, 2 claríssimas indicações. O indivíduo internou, o médico assistente decide medicar e o paciente aceita formalmente, ele pode receber a hidroxicloroquina. O que isto muda em relação ao protocolo anterior? O protocolo anterior dizia que este paciente, só quando entubado e no respirador, pudesse ser medicado com a hidroxicloroquina. Então, antecipa a todos os pacientes internados, dependendo da indicação do médico e do aceite formal do paciente. Isto é absolutamente cabível dentro das leis que regem a saúde desse país. Quero acrescentar que nesta reunião à distância estava também presente o presidente do Conselho Federal de Medicina, que avalizou essa decisão. A outra indicação é para protocolos de pesquisa. Eu concordo plenamente com a decisão, tanto que eu fiz parte dessa, trouxe essa decisão ao secretário de Estado, ao governador, que foi uma decisão que teve o meu apoio pessoal, mas obviamente eu não respondia nem pelo governo do Estado, nem pelo secretário. Eu fui chamado como infectologista. Na sequência, no dia seguinte, o ministro Mandetta anunciou na coletiva e destinou o número de comprimidos suficientes para uso a qualquer paulista que tenha indicação, seja ele internado no sistema público ou privado. Então, esta decisão conta com o apoio
das pessoas que participaram dessa reunião, foi a decisão final do ministro, e eu sugeri ao secretário, ao governador, que, como sempre São Paulo faz, segue as decisões do Ministério da Saúde do Brasil. Obrigado, doutor Davi Wipe. Havia uma segunda pergunta do jornalista Vitor Moraes, da Rádio Jovem Pan. Vou pedir ao doutor German, se ele tiver à disposição, em relação a São Caetano do Sul. Aliás, a notícia foi dada hoje pela manhã na Rádio Jovem Pan, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul é uma cidade extremamente importante aqui para nós. Tem um sistema de saúde bastante organizado e se saiu com uma solução dessa, eles devem ter estudado a respeito e nós vamos conhecer. Se for factível, por que não? Obrigado, doutor German. Vamos agora à última pergunta, que é do SBT, Fábio Diamante. Fábio, também por dever de justiça, agradecer aqui o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, e a você pessoalmente. Se você não esteve presente em todas, na maioria expressiva das coletivas, o SBT esteve aqui presente conosco também. Portanto, aqui o nosso registro de agradecimento, não por nós, mas pela informação a milhões de pessoas que assistem o SBT. Por favor. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Governador, eu queria fazer uma pergunta muito prática, porque as pessoas elas nos perguntam em relação ao isolamento. A gente vê, evidentemente, que em alguns pontos da cidade as pessoas se aglomerando, mas a gente vê muita gente passeando, correndo, fazendo ginástica, levando o filho na praça, passeando com o cachorro, casais, famílias. Ontem, o ministro da Saúde, ele disse na entrevista coletiva que isso tudo bem, que o que não pode é aglomerar. Eu queria entender qual é a orientação do governo de São Paulo, se essas pessoas estão erradas, se elas devem ficar em casa e se elas se encaixam também num grupo de que a Polícia Militar ou a Guarda Civil pode abordá-los e orientá-los a voltar para casa. Obrigado. Fábio, obrigado pela pergunta. Vou dividir a resposta com o doutor Davi Wipe. Ele começa a resposta e eu concluo. Todas as nossas iniciativas, renovando o agradecimento à sua pergunta, elas são amparadas na medicina, em profissionais, médicos, que compõem o Centro de Contingência do Coronavírus, o Comitê de Saúde, que é comandado pelo doutor Davi Wipe. Nós não tomamos decisões intuitivas, ou decisões explosivas, ou decisões pessoais. Elas são amparadas nas decisões e nas manifestações da medicina e da ciência. Doutor Davi Wipe. Eu vou repetir a resposta. Nós tínhamos um índice de mobilidade no final de semana de 52%, 54%. É preciso aumentar para mais de 70% para que nós consigamos, de novo, achatar a prevenção. Então, quanto mais as pessoas ficarem em casa, melhor. Entendendo as dificuldades. Eu vou insistir muito nisto, que não é minimamente prazeroso para nós estabelecer essas sugestões, mas são necessárias. Então, as pessoas que puderem, devem ficar em casa. Isto se multiplica em um número exponencial aquelas com mais de 60 anos e que apresentam qualquer comorbidade. Eu vou aproveitar para explicar algo que eu vejo que ainda tem alguma dificuldade na sociedade. Qualquer pessoa pode se infectar. Um bebê recém-nascido, ele nasce e tem contato com a mãe e se infecta. Jovens, homens, mulheres. Isto é infecção. Qualquer indivíduo pode ficar grave, doente grave. Agora, a letalidade, ela continua muito maior, quase 90%, na população acima de 60 anos e naqueles que têm outras doenças associadas. Então, esse panorama é absolutamente igual ao que sempre foi. De novo, uma outra consideração. 80% dos indivíduos não apresentarão sintomas ou os sintomas não são diferentes de processos virais e vias respiratórias, processos habituais. O grau de contagiosidade que o assintomático tem, se ele é maior ou menor ou igual ao sintomático, os estudos estão avançando. Mas nós precisamos entender que às vezes aquele indivíduo que está na rua e não sente nada pode ser um transmissor. Então a regra vale para todos.
Obrigado, doutor Davi Wip. Apenas complementando, Fábio, aglomerações é algo absolutamente condenável e não deverão ser feitas e não serão toleradas pelo governo do Estado de São Paulo e pelas prefeituras municipais, seja a prefeitura da capital de São Paulo ou de qualquer outro dos 644 municípios do Estado de São Paulo. Aglomerações em hipótese alguma. Mesmo aquelas pessoas que se dirigem a um posto de saúde ou alguma unidade de atendimento assistencial devem obedecer a distância mínima de 2 metros entre uma e outra, numa fila, independentemente da orientação de quem quer que seja. Cada pessoa tem consciência do seu dever e da sua obrigação de proteger a sua vida. Portanto, esse distanciamento deve ser mantido mesmo em filas que, circunstancialmente, possam existir em algum município em São Paulo para a retirada de medicamentos, para o atendimento, para exames. A presença individual nas ruas deve ser evitada, como disse o doutor Davi Wip, exceto em casos extremos, pessoas que precisam ir ao supermercado, ir à farmácia, ou aqueles que têm animais domésticos. Eu tenho 6 cães, amo os cães, entendo que quem vive em apartamento tem que descer um pouco com o seu cão. Se não tiver espaço dentro do seu próprio condomínio para fazer isso de forma segura e isolada, faça na calçada, próximo da sua casa, mas não compartilhando esse momento com ninguém, exceto com o seu ou com os seus cães. E pelo tempo mínimo necessário para que o cão possa ter as suas necessidades e o proprietário do cão sabendo, evidentemente, a dimensão do seu cão e as suas características, retornar em seguida para a sua casa. São Paulo tem a maior população de cães de todo o país. É uma das cidades com a maior população de cães do mundo. Então, a referência feita por você, Fábio, ela é procedente, sim, porque são milhares de animais. Eu me refiro a cães, mas também isso vale para outros animais domésticos, mas são os cães que representam essa população majoritária. Foi por essa razão, inclusive, que nós permitimos que os pet shops, as lojas de produtos alimentícios e outros produtos para cães, fossem entendidas como essenciais e permanecessem abertas com os devidos cuidados, mesmo no período de quarentena. Eu queria, antes de concluir, são 13 horas e 32 minutos, pedir a Célia Parnes que, por favor, possa, atendendo a pedido de alguns cinegrafistas e fotógrafos, para ela ficar ali atrás da onde nós temos a relação dos produtos, os que quiserem fazer ali a fotografia. As marcas talvez não sejam necessariamente estas no Alimento Solidário, mas serão estes os produtos que estarão nesta cesta, que vai atender 4 milhões de brasileiros em São Paulo, a partir do próximo dia 17 de abril. E, ao finalizar, eu quero registrar também um agradecimento muito especial à TV Cultura, que desde o primeiro dia tem estado aqui presente conosco, transmitindo e informando os seus telespectadores e os seus internautas também, o mesmo em relação à Rede TV, ainda que não todos os dias, mas também merece o registro, e igualmente a TV Gazeta. A TV Record, eu já havia mencionado a Record News, e a imagem da Record News também é compartilhada pela sua emissora mãe, que é a TV Record. Agradeço a presença de todos. Amanhã teremos novos informes. Por favor, seja solidário e atendam à recomendação médica. Fiquem em casa. Obrigado. Boa tarde. Este foi o governador João Dória na sua coletiva desta terça-feira, e quem traz o resumo dessa coletiva, a repórter Tayana Conrad. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Do que o governador falou hoje, Thay? Obrigada, Guga. Hoje o Dória começou lembrando a ação que ele já faz, né, da doação dos salários dele, e lembrou que os últimos salários dele, que somam mais ou menos 85 mil, serão destinados para a compra de alimentos aos mais atingidos pela pandemia. O governador, ele fez apelo aos empresários, inclusive, pedindo que eles não demitam, e citou algumas empresas que se prontificaram a não demitir: a BRF, Porto Seguro, Magalu, MRV, Localiza, Renner, os bancos Itaú, Santander, Bradesco, o Grupo Pão de Açúcar, entre outras. Hoje ele citou apenas essas. Ele fez 2 informes hoje, e um deles foi o lançamento do Alimento Solidário, né?
que pretende distribuir 1 milhão de cestas de alimentos a partir do dia 17/4. Essa medida vai atender mais de 4 milhões de pessoas e foi fruto de doação de empresas privadas. O governo também vai implementar mais um hospital de campanha no valor de 42 milhões de reais e ele estará atendendo a partir do dia 1º de maio. O hospital ele fica no complexo do Ibirapuera e terá cerca de 240 leitos. Guga. Tá certo, essas foram as informações, um breve resumo dos anúncios do governador João Dória no dia de hoje. Você acompanhou tudo ao vivo, direto do Palácio dos Bandeirantes. Eu vou para um rápido intervalo. Já já a gente volta com muito mais nesse Jornal da Rede Alesp especial. Até já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.